Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vou tentar fazer o vídeo desse jeito, para ver se fica mais interessante, tá? Então, hoje é o primeiro teste. Hoje nós vamos falar sobre esse artista aí que tá na foto, Pablo Picasso. Ele é espanhol, nasceu na cidade de Málaga, lá na Espanha, né? E ele é o pai de um movimento chamado cubismo, tá? Mas vamos chegar lá, vamos falar primeiro só sobre Picasso, depois a gente fala melhor sobre esse movimento. Segundo o Guinness Book, né, o Picasso ele fez mais de 13.500 telas, 100 mil gravuras, né, que são só desenhos, 35 mil ilustrações em livros e 300 esculturas ao longo de seus mais de 80 anos de carreira. Né? Isso é coisa pra caramba. Então a obra dele é muito extensa e a gente pode dividir em pelo menos 3 fases, tá? As datas sempre vão variar de um livro para o outro, tá? Mas esses daí foram os do livro que eu me baseei. Então a gente tem a fase azul, a fase rosa e a fase negra. A fase azul, esses 3 quadros aí compõem esse momento, né, da vida do Picasso. E como vocês podem ver, tem esse nome porque a cor que predomina é a cor azul. E também a cor azul está associada à melancolia, à tristeza. Né? É uma época onde o Picasso estava muito triste, porque ele tinha perdido um amigo muito próximo. Então, predominou essa cor de azul nas suas telas, né? Reverberando essa tristeza que ele estava sentindo pela falta do amigo. Na fase rosa, ele tinha se apaixonado por uma das suas muitas namoradas. Existe até um filme chamado Os Amores de Picasso, que quem quiser procurar para assistir mostra um pouco da vida do Picasso, né? Ele teve muitos relacionamentos conturbados, porque ele saía de um, entrava no outro. Às vezes ele começava um e nem terminava com a outra. E era assim, uma bagunça. E bom, nessa fase rosa, como o nome já diz, né? Predominava a cor rosa, as cores quentes, né? Esses tons terrosos. E era um assunto mais alegre, né? Aí na ponta direita nós temos um quadro que se chama Maternidade, né? Uma mãe amamentando o filho. Esse quadro do meio, menino com cachimbo, e nesse outro da ponta são o circo, né? Então são coisas mais alegres, a gente não vê as pessoas com expressões de tristeza como a gente viu na fase anterior. Esse quadro do meio, gente, uma curiosidade, ele foi vendido em 2004 num leilão por nada mais, nada menos do que 104 milhões de dólares, né? Então, felizes são aqueles que compraram Picasso quando era muito barato, porque hoje em dia está valendo bastante dinheiro. E na fase negra, né, que foi uma fase bem curtinha, todas essas 3 foram, na verdade, mas a fase negra, ela basicamente, o único exemplo que eu encontro nos livros é esse quadro, que se chama Les Demoiselles de Avignon. Vocês podem ler o nome aí na parte de baixo, na parte inferior da imagem. O Picasso ele era espanhol, mas ele morou na França durante muitos anos, tá? E esse quadro ele tá em francês, tá? Por isso que se fala, por isso que se escreve desse jeito, se pronuncia desse jeito, Les Demoiselles de Avignon. E bom, esse quadro é um marco na história da arte, tá? Ele é o primeiro quadro, considerado o primeiro quadro desse movimento, do cubismo, né? Que eu falei que o Picasso ajudou, que o Picasso foi o pai, né? Bom, e nesse quadro, né, Les Demoiselles de Avignon são as damas de Avignon. Avignon era uma rua lá na França onde ficavam os bordéis, e sim, prostitutas. E bom, olhem para essas prostitutas eram todas amigas do Picasso. Elas, como vocês podem reparar pelo desenho, estão desnudas, estão todas nuas, né? Algumas com uma toalha ou outra, um lençol, desculpa. E bom, por que esse quadro é importante? O cubismo, ele é um movimento que o Picasso e o Braque, vou falar um pouco mais à frente,
eles exploraram a geometrização da forma. A gente pode resumir muito falando assim, que foi a geometrização da forma. E isso aconteceu depois que o Picasso fez uma viagem à África, depois que ele conheceu a arte africana. Se a gente olhar o rosto dessas duas moças aí na direita, a gente vai perceber que o rosto delas está meio estranho, né? E está estranho porque ele fez esse rosto baseado em máscaras africanas, né? Que ele conheceu durante sua viagem. Então, a gente tem esse rosto delas, né? E da arte da escultura geométrica africana, ele trouxe essa admiração pela geometrização da forma, né? Porque elas são bem geometrizadas. O nariz é um triângulo, o olho é um círculo, o rosto é bem redondo, são a geometria bem marcada. Então, a gente pode perceber aí no corpo delas isso, essa geometrização da forma, né? Os seios, triângulos pontiagudos, os narizes bem pontudos, os braços bem cilíndricos, né? A pelve ali bem triangular também, a cintura também bem marcada, tá? Vou passar para o próximo. Entre os anos de 1904 e 1914, Picasso e Georges Braque experimentaram em telas, eles fizeram várias telas, né, buscando provar como as imagens poderiam ser desestruturadas. O que é desestruturada? Quer dizer desmontada. E mesmo desmontadas, a gente conseguiria compreender elas. Eles se inspiraram nos trabalhos de um outro artista anterior a eles, chamado Georges Braque. Georges Braque, não, meu Deus. Perdão. Me fugiu o nome dele, mas está no texto. Os nomes, o movimento cubista, aí de novo a gente faz uma outra divisão de fases, tá? A gente tem o cubismo cezanniano, o cubismo pré-analítico. Isso, o nome do artista era Cezanne, por isso que o cubismo cezanniano ou analítico, cubismo analítico, cubismo sintético. Eu não vou fazer a distinção de uma para outra, tá? Porque a gente vai ver o cubismo no geral. Então, as características básicas do cubismo. A ruptura da perspectiva, a geometrização das formas, eles não se preocupavam com as cores da realidade, como vocês vão ver, e eles buscavam representar vários ângulos de um mesmo objeto ao mesmo tempo, no mesmo plano. A gente pode ver essa característica do mesmo objeto, de tentar mostrar vários ângulos do mesmo objeto ao mesmo tempo, no rosto dessas duas figuras femininas que a gente tem aí. Reparem como o rosto delas, né, um olho está de frente e o outro olho é como se estivesse de lado. Mas não está de lado, né? Está no rosto, na frente. Então, o quadro é meio bagunçado. Tem quem fale, olhe e diga que é feio, isso é uma questão de gosto, mas essa é a característica principal do movimento, tá? A geometrização da forma e a busca de mostrar vários ângulos ao mesmo tempo. Olhem os dedos dela, né, dessa moça adulta aí, porque do lado é uma criança. É como se fossem vários dedos, só que amontoados, né? Como se fosse o dedo que está atrás, o dedo que está na frente, o dedo que está do lado, só que tudo junto misturado. E sim, é uma bagunça. E reparem como as cores, né? Eles não se preocupavam nem um pouco com as cores da realidade. E aí, seguimos no exemplo, no próximo slide. Essa figura masculina na ponta direita é o próprio Pablo Picasso. Ele fez um autorretrato, fez vários. E aí, nessa preto e branco, nós temos a tela chamada Guernica, que é, assim, um marco também na história na história da arte, né? Essa tela, o Picasso ele é espanhol, ele morava, nessa época ele estava morando na Espanha e estava acontecendo uma guerra civil, né, uma guerra dentro do próprio país, e aí a cidade de Guernica, que dá o nome a esse quadro, ela foi bombardeada no meio da madrugada e muitas pessoas morreram, né, e, bom... Eu dou uma aula inteira só falando sobre esse quadro, né, gente? A tela tá em preto e branco porque dizem que ele se inspirou porque ele viu, né, só as imagens do jornal, da cidade bombardeada. E preto e branco, né, porque era assim que saía no jornal na época. E se a gente analisar os elementos dessa tela, a gente tem temos na esquerda uma mãe com um filho morto no colo. Na parte inferior, a gente tem uma cabeça e um braço.
né, mostrando as pessoas que foram desmembradas, que sofreram um acidente lá, que morreram com a destruição do prédio. Na ponta direita nós temos uma pessoa ali com os braços para cima, gritando, pedindo socorro. Tá? O cavalo representa o povo, o touro representa a Espanha, que é o símbolo, é um animal símbolo da Espanha, né? Essa lâmpada aí no centro não, né? Mas na parte superior, tem livros que dizem que é o olho de Deus observando tudo. Bom, tentei resumir muito aqui, porque eu falo bastante sobre esse quadro. E para finalizar aí, algumas esculturas do Picasso. Ele fez mais de 300 esculturas, né, como eu falei no início do vídeo. E nessa fase aqui que eu estou mostrando, foi uma fase onde ele colava objetos, né? Então, aqui na direita nós temos uma escultura que é um guidão de bicicleta colado num assento de bicicleta. Então, ele pegou, juntou um no outro e fez um touro. Né? Na parte direita aí nós temos um monte de metal junto, formando uma outra figura. E ele fez isso, né, reaproveitando os materiais. Gente, leiam o texto, tá? Qualquer dúvida me mande um WhatsApp, você já tem meu número, tá aí na atividade. E até semana que vem. Um beijo e tchau!